Olá, meu nome é Max, sou aluno da disciplina de processamento de sinais do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFMG e estarei apresentando a implementação de um sonar. Aqui temos o plano desse vídeo, onde inicialmente irei apresentar um breve histórico e também os objetivos gerais desse vídeo. Em seguida apresentarei um funcionamento dos radares sonares, o estado da arte no tema dos sonares. Apresentarei a implementação de um sonar, por fim mostrarei os resultados dessa implementação e apresentarei uma conclusão e as referências. Ao final do século XIX, Henry Hertz demonstrava experimentalmente a teoria eletromagnética de James Clerk Maxwell. Ao mesmo tempo, a hipótese de que ondas eletromagnéticas eram refletidas por objetos metálicos. Seguindo este princípio da refletividade causada pela interferência de objetos posicionados na trajetória de um sinal eletromagnético, Tesla propôs que quando emitimos um som e ouvimos um eco, inferimos que este som encontrou uma superfície que o refletiu, e, portanto, sabemos que há uma superfície mesmo sem enxergá-la. De forma semelhante, emitindo uma onda de natureza eletromagnética, se sua reflexão for notada, podemos utilizar essa informação para fins de detectar objetos e também conhecer sua posição relativa à fonte da onda. Infelizmente, o próprio Tesla não pôde implementar esse dispositivo. Já em 21 de novembro de 1903, Christian Hussmeyer patenteou um dispositivo chamado telemobiloscópio, constituído de um transmissor que emitia um sinal que se propagava em um gradiscópio de direções e de um receptor que focava em uma região estreita por meio de uma antena parabólica que girava. O telemobiloscópio, ao receber por meio de, da antena do receptor um sinal enviado que fora refletido, soava um sino. Além do sinal sonoro, o sistema de detecção do telemobiloscópio contava com um mecanismo que sincronizava a direção em que a antena apontava com um indicador semelhante a uma bússola. Contudo, o sistema de Hussmeyer não era capaz de identificar a distância dos objetos detectados. Só seria possível em 1906, quando foi patenteado um método de medida de distância. Pouco mais de 3 décadas após a patente do telemobiloscópio, o líder de pesquisa de sinais da Marinha Alemã, Dr. Rudolf Kohlrausch, redescobriu como detectar sinais utilizando ondas de rádio, mesmo sem saber dos trabalhos de Hussmeyer. Porém, além da detecção, Kohlrausch também conseguiu implementar a medição de distância em um protótipo. Este invento possuía características básicas para ser caracterizado naquilo que os americanos viriam a chamar posteriormente, a partir de 1939, de radar, que é uma sigla para Radio Detection and Ranging. De forma similar, alguns anos após essa invenção do telemobiloscópio, deu seus primeiros passos também na direção do sonar, que tem a mesma ideia, porém, ao invés dessa utilização de ondas de rádio, ele se utiliza de ondas de som, no caso, geralmente utilizadas na água. A sigla sonar significa Sound, Navigation and Ranging. Os objetivos gerais desse trabalho são apresentar os conceitos básicos que fundamentam a operação de sonares, para demonstrar o que pode ser feito com sonar, com quais objetivos e a partir de quais métodos. Também, implementar um sistema de sonar para verificar a capacidade de detecção e medição de distâncias por meio de ondas em meios materiais. Por fim, apresentar o estado da arte na área de sonares, para então entender as conquistas e desafios da comunidade científica a respeito do tema. No que tange ao princípio de funcionamento tanto de radares quanto de sonares, há uma vasta gama de topologias que podem ser implementadas. Aqui nesse exemplo vemos um diagrama de blocos de um sistema de radar, onde cada um desses blocos possui uma vasta gama de subblocos, que são projetos à parte, geralmente com complexidade elevada.
Conforme comentado de forma mais clássica, uma forma de onda é gerada, transmitida por meio de uma antena e refletida de volta a partir de sua interação com o ambiente. Essa forma de onda é enviada ao receptor, onde é processada a fim de explicitar as características de interesse do sinal que foi recebido. Esses dados, então, são armazenados e processados e podem ser tanto disponibilizados como utilizados em etapas seguintes. A capacidade de um sistema de radar ou sonar de obter informações de objetos ou do ambiente ao seu redor depende do, da relação entre o sinal obtido e o ruído presente nesse ambiente e também no sistema. Ou seja, o projetista deve se dedicar a projetar os blocos do sistema de modo que a relação sinal-ruído seja o maior possível. No canto inferior esquerdo, podemos ver um exemplo de uma topologia de radares conhecida como topologia de onda contínua com modulação em frequência, onde é apresentado um possível efeito de distorções ao longo do sistema. Esse tipo de topologia baseia sua tomada de medida de distância a partir da comparação entre a onda transmitida e recebida, sendo que não há tempo de espera, ou seja, sempre há uma onda sendo transmitida e sempre há uma onda sendo recebida. Nesse caso, mais em específico, uma distorção presente no sistema acaba causando uma diferença com relação ao caso ideal. E essa diferença pode acabar por exemplo, não permitir que o radar seja capaz de detectar dois alvos próximos, por vezes assumindo que esses dois são o mesmo alvo. Atualmente, muitos esforços vêm sendo empregados a fim de obter melhores características de imageamento no sistema de sonar. Nesse artigo, por exemplo, verificamos a detecção de características de um navio que fora fundado durante a Guerra Civil Americana no Golfo do México. Anteriormente, não era possível obter essas mesmas informações a partir dos sistemas existentes. Vale ainda a curiosidade que os sistemas solares têm sua origem relacionada com o afundamento do navio Titanic no início do século XX. Avançando agora para a implementação, vamos inicialmente tratar do funcionamento dos radares de onda contínua com modulação de frequência. Como dito anteriormente, de forma mais clássica, o que poderia ser feito era enviar uma onda e esperar que ela retornasse, e baseado no tempo de espera entre a onda transmitida e a onda retornada, obter a distância, sabendo que a velocidade da luz era constante. Porém, para alvos muito próximos, por vezes seria necessário utilizar métodos indiretos, uma vez que o tempo de retorno era muito baixo. Uma solução para esse problema é, ao invés de utilizar um tempo de espera, estar continuamente transmitindo e recebendo ondas eletromagnéticas no caso dos radares ou acústicas no caso dos sonares. Essa onda transmitida tem um formato de dente de serra, ou seja, triângulos. Aqui nesse exemplo, vemos um espectrograma onde vemos nos tons mais amarelados as frequências que mais possuem energia ao longo do tempo. Como podem ver, essa aqui que é a onda transmitida tem sua frequência
principal crescendo linearmente ao longo do período. Quando essa onda transmitida for recebida, que é o caso demonstrado aqui acima, ela possuirá a mesma forma, porém ela possuirá energia menor e estará levemente deslocada no tempo. O que será feito, então, ao invés de comparar o tempo que levou para uma porção em uma determinada frequência retornar, é medir a diferença entre as frequências das ondas recebidas com relação à onda transmitida, transformando assim este problema em um simples caso de semelhança de triângulo. Vale notar como o aumento da frequência é constante, a diferença entre as frequências da onda transmitida e da onda recebida será sempre idêntica, com exceção dos valores próximos às extremidades. Esse tipo de onda em que a frequência é elevada é chamada de chirp e pode ser observada no domínio do tempo, que é o lado esquerdo no campo inferior. A onda recebida é verificada no campo esquerdo superior. Ainda que no espectrograma da forma de onda recebida, vamos observar que nós temos duas curvas em maior evidência e parte do processamento de sinais e dados que foi comentado anteriormente se trata, por exemplo, de interpretar a diferença entre esses dois sinais. Esse mais forte, muito provavelmente, é um retorno do próprio aparato em que o alto-falante estava montado. Já essa segunda reflexão é a que de fato corresponde ao objeto medido cerca de 1 metro à frente. As apresentadas anteriormente foram feitas a partir de um computador. Então, o transmissor era o alto-falante do computador e o receptor era o microfone do computador. Aqui temos já extraídos em azul aquela forma de onda transmitida, que estava aqui embaixo. Aqui está uma coleção de pontos em azul, onde havia mais energia ali no espectrograma. E em vermelho que nós notamos aquela segunda curva, um pouco mais fraca, que havíamos notado no espectrograma da onda recebida. Sendo assim, para seguir com o método, o que precisamos fazer é tomar então a diferença entre a onda transmitida e a onda recebida. Uma vez que nós conhecemos a inclinação da forma de onda transmitida, necessariamente conhecemos também a inclinação da forma de onda recebida. E ao medir a diferença entre as duas, o que podemos obter a partir de simples semelhança de triângulos é a medida da distância, ou ainda se preferirem, também pode utilizar a função tangente para se obter o que seria aqui o cateto adjacente do triângulo formado pela diferença entre a energia da onda transmitida e da recebida, um outro cateto formado pelo atraso, que é a medida em que temos interesse no momento, e a inclinação, que nada mais é do que o quanto a frequência da onda transmitida ou da recebida variou nesse tempo. Outro aspecto importante na seção de processamento de sinais ainda é como esses dados são tratados para gerar esses espectrogramas. De forma mais simples, posso entender que cada pixel plotado aqui advém de uma determinada janela de amostras que foram coletadas no domínio do tempo
e tiveram suas frequências extraídas e plotadas no gráfico. Realizando essa decomposição de forma mais direta, nós teríamos como resultado um feixe mais fino e, portanto, mais preciso aqui na forma de onda transmitida. Porém, esse tipo de operação, ao ser aplicado na onda recebida, poderia, apesar de gerar um pico mais estreito, acabar por ocultar as demais componentes no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, poderia ser que nós apenas víssemos mais forte aqui, ficando a outra que está próxima, totalmente ofuscada. Para corrigir esse problema, uma técnica é esses intervalos de tempo que tomamos para obter as frequências, multiplicar todas as suas amostras por um conjunto de valores chamados de janelas e ter como benefício algumas propriedades que a multiplicação por esse conjunto de valores vai produzir. Então, por exemplo, aqui nós temos duas janelas, uma conhecida como Hamming e outra conhecida como Henning, e como podemos verificar, ambas produzem dois picos. Então, ao utilizar, por exemplo, a janela de Hamming, poderíamos acabar por perder completamente ou quase que completamente o segundo sinal, que é o sinal de nosso interesse. E ao utilizar a janela de Hanning, podemos ver com maior destaque o segundo sinal, entretanto, ao custo de uma menor amplitude desses sinais e também uma maior dispersão espectral das componentes medidas. No caso de um aplicamento de uma janela normal, no caso seria aplicar uma constante aqui nessa janela, né? Ser apenas uma reta, ou seja, os próprios valores daquele intervalo, nós muito provavelmente acabaríamos por perder o segundo sinal. Retornando novamente à ideia da medida, se nós sabemos que esse triângulo grande aqui tem sua altura variando de 20 kHz até 20 Hz, e sabemos o valor de sua base, que é em torno de 100 milissegundos, nós podemos, a partir do valor da diferença entre a onda transmitida e a recebida, calcular a diferença entre o tempo em que a onda transmitida foi transmitida e que a onda recebida foi recebida. Fazendo esse cálculo simples, encontramos o tempo, então um atraso entre a transmitida e a recebida foi de 8 milissegundos. Multiplicando esse tempo pela velocidade do som, uma temperatura aproximada de 20 graus, e dividindo por 2, lembrando que a onda teve que ir até o objeto e voltar, então por isso dividiremos a distância obtida desse cálculo por 2, obtemos a distância medida, 1,36 metros. Com isso, concluímos que os conceitos básicos que fundamentam a operação dos sonares foram apresentados, onde foi demonstrado o que pode ser feito com sonar, com quais objetivos e a partir de quais métodos. Um sistema de sonar foi implementado e foi capaz de detectar as distâncias por meio de ondas acústicas. E, por fim, o estado da arte na área de sonares foi apresentado, com recentes conquistas, comunidades científicas sendo exibidas. Para aqueles que quiserem se aprofundar melhor sobre o tema, deixo aqui as referências, sendo as duas primeiras com os detalhes históricos apresentados no início e as seguintes abordando o estado da arte. Muito obrigado por sua atenção.